das entidades oficiais, Sr. Representantes dos clubes, minhas senhoras e meus senhores, cá estamos mais um ano para homenagear os atletas que, ao vestirem a camisola da Seleção Nacional, honraram não só a nossa bandeira, o nosso atletismo regional e o bom trabalho que se faz em todo o distrito. A nossa modalidade vive tempos de mudança. A Associação, pela primeira vez, assinou um contrato de programa, uma situação nova para todos nós. O programa de provas tem uma ou outra alteração. A breve prazo, como já vos tive de vos avisar, haverá taxas de filiação e estas taxas poderão também fazer com que possamos vir a recuperar programas que, entretanto, temos suspensos. Esta época conseguimos uma distribuição mais ou menos equilibrada das competições. No entanto, continuamos a querer mais, por isso vamos ter uma competição no cartaz e esperamos, a muito breve prazo, não ficar por aqui. Ao professor Jorge Vieira, como o senhor sabe, tem todo o nosso apoio nas alterações e na modernidade que a modalidade precisa e necessita. Se me permite o conselho, em alguns temas, a democracia deve ter limites, porque para alguns, e isto só para nós, 48 horas é um grande problema. Mas deixe também que lhe deixemos uma promessa. Vamos trabalhar para que durante este seu primeiro mandato venhamos a ter uma competição na sua pista de mar. Ao Sr. Presidente da Câmara, vamos, dentro de momentos, fazer a entrega de prémios de atletas que distinguiram na passada época. A nossa cidade ainda não está aqui representada. Mas o trabalho realizado até o momento dá-nos a perspectiva que dentro de 3 ou 4 anos também poderão estar atletas nesta festa, atletas de Almeirim. O trabalho cimentado e sem pressas acaba sempre por dar os seus frutos. E esses frutos de certeza que vão aparecer. Por isso o seu apoio é um fator muito importante. E para terminar, como sabem, eu gosto sempre de ser breve, aos clubes, meus amigos, procurem fazer uma competição em convívio e uma competição salutar, onde a vitória seja uma coisa natural e não uma guerra aberta. Devemos ser um exemplo para os nossos jovens e para as outras modalidades. Porque, se não querem falar de nós pelas coisas boas, também não tenham razões para falar das coisas más. Obrigado. Sr. Presidente da Associação, Sr. Presidente da Federação, é um prazer recebê-lo nesta casa e eu gostava de vos transmitir, pegando aqui nas palavras quase últimas do Presidente da Associação, o gosto que tenho de, ao longo dos últimos anos, ter vindo a acompanhar o trabalho que o atletismo na cidade, no concelho, tem vindo o trabalho que tem vindo a ser feito. Eventualmente haverá quem noutras áreas tenha uma grande divulgação e tenha uma grande exposição mediática. A verdade é que o atletismo em Almeirim, fruto de um trabalho sério, eventualmente discreto, tem vindo a afirmar-se e hoje é reconhecido por muita gente, inclusivamente por outras modalidades e por outros parceiros, como um trabalho que está bem feito e que no futuro terá necessariamente que dar frutos. Mas eu, mais do que, e obviamente que todos nós gostamos, e hoje estamos aqui para distinguir atletas de eleição, obviamente que todos gostamos de ter grandes atletas que participam e que ganham nos nacionais, em provas internacionais, nas Olimpíadas, etc. Mas para além desse trabalho, acho que há um trabalho que é fundamental, porque nem todos serão atletas de eleição, que é o de preparar os homens e as mulheres num espírito que só o desporto é capaz de transmitir. E, portanto, por isso, o meu muito obrigado e os tempos, como sabem, não são fáceis para ninguém
mas tenho consciência que a Câmara também terá que fazer aqui um esforço para continuar a apoiar esta modalidade. Em termos gerais, naturalmente que é um prazer que estes prémios mais uma vez se realizem e se entreguem em Almeirim. Dar os parabéns a todos aqueles que ao longo do ano conseguiram atingir esses objetivos e dizer-vos que muitas das vezes o país, nomeadamente a comunicação social, está centrada numa outra modalidade onde os casos são mais que muitos, mas esquece que aqueles que, nomeadamente na competição mais importante, que são os Jogos Olímpicos, têm trazido medalhas para Portugal, têm conseguido resultados para Portugal, e eu acho que isso, em termos de sociedade, também deveria ser reconhecido, coisa que nem sempre é. Nós muitas das vezes estamos preocupados, ou de 4 em 4 anos preocupamos com os Jogos Olímpicos, com os europeus, com os mundiais. O problema é que só nos preocupamos na semana antes e eventualmente durante as provas. Esquecemos que para termos resultados precisamos de mudar a filosofia daquilo que é o desporto em Portugal. Os gregos, há mais de 2000 anos, ensinaram-nos que o desporto era fundamental para a nossa condição enquanto sociedade. Saibamos aprender com eles nessa matéria e, com certeza, que se todos fizermos um trabalho bem feito, ganha o desporto e ganha a sociedade em geral. Os meus parabéns à Federação pelos resultados que tem tido ao longo dos anos. Acho que o país ainda não agradeceu devidamente esses resultados e, da nossa parte, toda a disponibilidade localmente e regionalmente, uma vez que a sede da Associação também se encontra em Almeirim, para podermos ir colaborando dentro daquilo que são as possibilidades e dentro daquilo que são as contingências do momento em que vivemos. Parabéns aos clubes, parabéns aos atletas e que 2014 seja um ano um bocadinho melhor para todos. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente da Câmara. Agora dá a palavra ao Presidente da Federação Portuguesa da Câmara, Sr. Jorge Vieira. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado. Mais uma vez, muito boa tarde a todos e reitero o meu pedido de desculpas pelo atraso. É inadmissível, como dizia sempre o professor Muniz Pereira, para quem luta por melhorar 1/100 numa prova, chegar 1 minuto atrasado já é grave. Chegar meia hora atrasado, então, não tem palavras. De qualquer modo, eu ainda estou num período probatório. Estou num período de estágio para a função que ocupo neste momento, que é a de conseguir coordenar algumas coisas, entre as quais, de vez em quando, conseguir abrir assim um bocadinho da janela também para a família, o que é muito complicado. E quando se tenta conjugar várias áreas, vários deveres, e ainda por cima também a família também espreita pelas pequenas oportunidades para ter a minha presença, as coisas complicam-se muito. Eu vou tentar melhorar, vou treinar durante todo este ano que se aproxima e para o ano prometo-lhes que vou estar aqui a horas. Hoje ainda cheguei a equacionar, telefonar ao meu amigo presidente da associação e dizer-lhe, pá, não vou, não consigo, vou chegar atrasado, é melhor não ir, comecem. Mas eu sou ribatejano também. E por isso mesmo também faço questão em estar cá. É um grande prazer estar aqui, ter ali o treinador que está ali com a máquina fotográfica em riste, de tomar, e não perco a esperança, na realidade, de ver atletismo a sério em Tomar, apoiado pela Câmara Municipal de Tomar, tal e qual é apoiado aqui o atletismo em Almeirim e em Rio Maior e noutras câmaras, mas estou a citar aquelas que têm dado mais nas vistas. Estou aqui a ver muita gente, seria muito injusto estar a citar casos. Bem, indiretamente, até algumas palavras que o Presidente da Associação referiu, nós estamos na realidade numa necessidade fundamental de mudar. Nós precisamos de mudar, efetivamente. Por exemplo, quando hoje se realizou, como sabem, o Campeonato da Europa de corta-mato, eu vou-lhes confessar, tivemos uma medalha, é motivo de alegria,
e nós sempre, ao longo dos anos, uma medalha apenas dava-nos logo um balanço positivo do acontecimento. Eu entendo que não. Tivemos uma medalha, parabéns à atleta, parabéns à treinadora, parabéns a todos nós, modalidade, porque temos mais uma medalha a somar às 260, esta deve ser a medalha 267, se não me engano, do nosso medalheiro de campeonatos da Europa, campeonatos do mundo e Jogos Olímpicos. Com certeza, estamos de parabéns, mas esta competição não foi um sucesso. Foi efetivamente um insucesso e demonstra como nós temos que mudar a nossa atitude perante o nosso próprio desenvolvimento. Se olharmos para os resultados dos júniores masculinos, dos júniores femininos, dos sub-23 e mesmo dos séniores, nós vemos que o investimento que é feito numa prova destas e o não investimento que nós não podemos fazer no desenvolvimento dos próprios atletas leva-nos a pensar. Só para terem uma ideia, uma participação, e é bom que tenham consciência destes números, uma participação neste Campeonato da Europa, hoje de manhã, em Belgrado, custou à Federação à volta de 18 mil euros. 18 mil euros. A seguir, coloca-se a questão, para aqueles melhores atletas que estiveram nesta competição, e houve vários que tiveram classificações interessantes, se nós nos perguntarmos, e agora, temos dinheiro para apostar no seu desenvolvimento, no seu treino, no apoio, para o ano ou ainda este ano, noutras provas internacionais, terem bons resultados, eu digo-lhes, não temos. Neste momento não temos dinheiro para apoiar esse desenvolvimento. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos que mudar, certamente, a nossa filosofia de participação em algumas das competições internacionais para pouparmos dinheiro, para depois podermos apostar nos atletas que se podem qualificar melhor e desenvolver melhor para terem outros resultados noutras competições no futuro. Estas são mudanças que nós temos que encarar. Eu este ano, mesmo que apostei em pôr a minha assinatura numa participação como esta no Campeonato da Europa de corta-mato, com equipas completas em praticamente todos os escalões, um pouco como avaliação da nossa competitividade. Infelizmente, o meu prognóstico confirmou-se e, na realidade, nós teremos mesmo que mudar a nossa orientação. Por exemplo, nos júniores não deviam ter ido 4, deviam ter ido 2, quer nos homens, quer nos rapazes, quer nas meninas, nos sub-23 igualmente e nos masculinos. Certamente teremos que fazer uma inversão muito grande, não levando atletas já com idades mais avançadas, que obviamente já não podem prometer grandes resultados no futuro, e temos que fazer um investimento maior na juventude. E neste investimento maior na juventude, levanto logo um dos maiores desafios do atletismo português. Desde o atletismo infantil, que nós temos que fazer do nosso atletismo infantil um produto da modalidade altamente competitivo, com a natação, com a ginástica, com os karatês, com os judos, com outras modalidades, em que as famílias apostam e pagam para os seus filhos participarem e aprenderem essas modalidades, nós temos que desenvolver um produto altamente competitivo com essas modalidades, para que também aí os nossos clubes, de uma vez por todas, se entenda que a nossa modalidade deve competir com essas modalidades e os clubes devem fazer receita com esse tipo de ensino, com essa área da prática da nossa modalidade. Nós continuamos a partir de um mito, de uma ideia errada em meu entender, e essa é uma questão, Sr. Presidente, que eu gostaria que durante este ano nós viéssemos a promover uma reunião com os clubes para discutir estas questões cara a cara, como se costuma dizer, e encararmos este monstro que nos ameaça neste momento, que é não termos dinheiro para o nosso desenvolvimento e sermos pobres na realidade e corrermos o risco de nos atrofiarmos completamente e de não progredirmos e de não mantermos os nossos resultados. Nós temos que discutir isto, mas há um mito, não perdendo o fio à meada da conversa. Há um mito claro que todos nós temos na nossa modalidade. É que a nossa modalidade tem que ter clubes com as portas completamente abertas em que ninguém deve pagar absolutamente nada. Mas depois verificamos que há outras modalidades onde isto não acontece. E até têm mais praticantes filiados do que nós. Então, só nós, atletismo, é que temos a necessidade e a obrigação de ter uma modalidade completamente de portas abertas. Não criamos, então, nem um cêntimo de receita com a prática que nós pomos à disposição dos nossos praticantes? Nem um cêntimo de receita? Será que nós conseguimos sobreviver no futuro com esta orientação? Não conseguimos. É impensável. E nós temos qualidade também para
como nas outras modalidades, nós competirmos por aqueles que podem pagar também para quem os treine, para quem os ensina. Porque em determinada altura pode-se perguntar, então, mas ao atletismo só chegam os jovens que não podem pagar? Das famílias que não podem pagar? Não pode ser, isto não está certo. Agora, a minha orientação, a minha convicção é que nós devemos ter uma modalidade para aqueles que podem pagar, devem contribuir. Quando se associam num clube, devem se associar no clube e devem contribuir para essa associação que fazem, porque há nesse clube treinadores, há dirigentes, há pessoas voluntárias que põem o seu tempo à sua disposição. E como tal, também devem ter a participação daqueles a quem eles ensinam, a quem eles proporcionam uma atividade organizada. E já não falo até só da Federação, porque na Federação também temos muita gente voluntária que dá do seu tempo, que dá o seu trabalho para que os jovens praticantes tenham uma modalidade organizada, olimpicamente organizada, porque até podem fazer mínimos para ir aos Jogos Olímpicos, a campeonatos do mundo e a campeonatos da Europa, mas, tudo bem, aqueles que podem participar nesse associativismo, até monetariamente para ajudarem os seus clubes, a associação e a federação a manterem esse nível de atividades, esses devem pagar. Mas não fechamos as portas, nem devemos fechar as portas àqueles que não podem. Isso, na realidade, é uma situação clara de orientação há muito tempo da tradição da nossa modalidade. Somos uma modalidade de inclusão, somos uma modalidade de integração, somos uma modalidade que abre as portas a todos. Tudo bem, deve haver esta clarividência para percebermos claramente que há praticantes que nós apoiamos, ajudamos, integramos na nossa família e há outros que podem, com certeza, através de algum pequeno esforço. E é um pequeno esforço. Quando se fala, por exemplo, numa taxa de filiação de 10 euros por ano, bem, isto é muito. Isto é muito. Eu acho que não é. Para algumas pessoas, para algumas famílias, hoje até isto pode ser muito, efetivamente. Não há dúvidas nenhumas. E esses continuam a ter a convicção que devemos integrá-los, sem dúvida nenhuma. Não devemos fazer como, por exemplo, noutras modalidades, como uma natação. Eu estou a ver os clubes onde eu tive os meus filhos a aprender a nadar, onde se eu não tivesse dinheiro para pagar as cotas, não aprendiam a nadar. Ponto final, nem entravam. É óbvio, no Sport Algés e da Funda, onde os meus filhos aprenderam a nadar, naturalmente que se não se pagasse as cotas de sócio e as aulas, não aprendiam a nadar de maneira nenhuma. Talvez fossem aprender ali ao mar, ao Ritejo, ali na Cruz Esperada. Isso poderiam ir aprender. Agora, no clube não aprendiam. Agora, nós devemos manter as portas abertas para esses que não podem pagar. Agora, repito, 10 euros por ano. Eu fiz o exercício numa reunião de presidentes das associações, ao levar uma caixa de cerejas e o Jornal Expresso, porque a reunião foi num sábado, e disse, isto é o preço de uma filiação de um atleta que se filia na modalidade para ter acesso a uma modalidade olímpica e organizada, e bem organizada, com campeonatos regionais, campeonatos nacionais e até a possibilidade de ir a participações internacionais. Paga uma caixa de cerejas e um Jornal Expresso. É muito. Vamos fazer uma guerra na modalidade para impedir que uma medida destas, que até poderá gerar para a modalidade, para as associações, por exemplo, 140 mil euros. É, por exemplo, é o que significa o corte deste ano. Se tivéssemos já esta receita, as associações não teriam sofrido o que sofreram com o corte que houve de 20% a meio do ano. Mas digo-lhes, por exemplo, a Federação Francesa de Atletismo, em filiações, faz 4 milhões de euros por ano. Naturalmente que é a França, com a sua dimensão, mas são 4 milhões de euros superior ao nosso orçamento total da Federação Portuguesa. Eles fazem quase o dobro só em filiação. Ora, nós não olhámos para isto como devíamos ter olhado no passado. Fechámos sempre os olhos a esta situação. Hoje é um imperativo. Hoje é uma área em que nós temos que mudar. Mas temos que mudar muito na qualidade da prática que nós pomos à disposição. Temos que fazer um grande esforço para todos nós nos modernizarmos. Na federação, nas associações, os próprios treinadores têm que treinar cada vez melhor os seus atletas. Temos que ter uma atenção muito grande, por exemplo, à execução técnica. No caso dos atletas mais jovens, temos que ensinar muito mais o movimento. Têm que aparecer num campeonato nacional de juvenis já com uma melhor qualidade em termos de execução da técnica. Já não digo de resultados, mas da técnica, de execução em si, da qualidade do movimento, como nós na área do treino dizemos. Ora, há na realidade uma quantidade imensa de desafios que depois, para culminar, e só para terminar rapidamente também a minha intervenção, levanta-se o outro problema que é todos nós, nomeadamente a Federação, e estamos a fazer, creiam, esse esforço, que é um esforço muito grande de ir buscar patrocínios privados.
fazer alianças com empresas, com quem tem dinheiro para esse fim, para sermos patrocinados. Naturalmente que o tempo é muito difícil nessas áreas. Ainda há 2 dias, anteontem, tive uma reunião com a Galp, que dizia que, pois, lamento, chegaram tarde, a orientação agora da Galp é outra, hoje já não financiamos, já não patrocinamos, hoje nós queremos patrocinar os países de onde vamos buscar o petróleo, como é no caso do Brasil e o caso de Moçambique. E eu vendi-lhes logo também uma ideia. Então está bem, nós podemos fazer, um projeto de desenvolvimento do atletismo para Moçambique, só que pagam à Federação Portuguesa esse projeto e nós, a ver se conseguimos ganhar aí, se conseguíssemos ganhar 50-50, alguma coisa nisto. Temos que ser engenhosos nestas propostas para conseguir colmatar as brechas que têm acontecido. Uma última palavra ainda, até por estar aqui o Sr. Presidente da Câmara de Almeirim, que tem tido, e Câmara que tem tido ao longo dos anos, uma grande sensibilidade para a modalidade, e bem-ajam por isso, e sei que tem sensibilidade para isto que eu vou dizer, é na realidade com grande mágoa que sinto por todo o país, a grande insensibilidade de várias entidades, e sublinho 2, as escolas e as câmaras, uma grande insensibilidade para a necessidade de apoiar os seus talentos, de apoiar os jovens que aparecem no seu raio de ação, da sua jurisdição, os jovens que aparecem com grande capacidade, por vezes, de levar até o nome da autarquia e das escolas ao mais alto nível. Mas a indiferença que se nota muitas vezes relativamente a estas situações é uma coisa que me preocupa até como cidadão português deste nosso país, que se chama Portugal. É, na realidade, nós não cuidarmos dos melhores. Eu dou sempre o exemplo, até para além do desporto, do jovem bom aluno numa escola. Jovens bons alunos que aparecem numa escola, normalmente o que se diz é bom aluno. Epá, está bem, pronto, é um bom aluno, tem boas notas. Mas mais nada, não se faz mais nada por isso. E então, quando é um bom atleta, então, muitas vezes é completamente desconhecido, completamente ignorado. É uma pena. Nós vemos atletas júniores, por exemplo, que ainda estão muitos na escola secundária, a irem a competições internacionais, pensam que nós temos um mail, um fax, um telefonema, uma simples palavra das escolas em que eles são alunos a dizer desejamos boa sorte, é uma honra nós estarmos representados por ti, ou para a Federação, ou para os jovens. Nada. Completamente zero. Eu recordo, por exemplo, um jovem que infelizmente está o jovem, agora eu vou dizer, ia dizer mais neira, não. Mas dou-lhes um exemplo de fazer mais neira em termos de filiação, por ele estar no Benfica. Mas o Ricardo Pereira, que é um atleta da Alenquer, foi no Campeonato do Mundo, se não me engano, 7º europeu e 9º mundial, nos 100 metros. Eu perguntei pessoalmente a ele, quando fui visitá-lo e ver o local de treino onde ele trabalhava, onde ele treina, lembro-me de ter perguntado, e da tua escola? Tiveste alguma palavra? E ele, zero absoluto. O ano passado fui até considerado o melhor atleta escolar do ano, europeu, e mesmo assim a escola nem sabia que eu existia. Ora bem, isto diz muito da nossa realidade. Embora eu tenha mais exemplos das autarquias, porque muitas vezes recebemos das autarquias, até das assembleias municipais, sobretudo votos de louvor a atletas dos concelhos, a congratularem-se pelos resultados alcançados por esses atletas, mas das escolas nunca tivemos um exemplo que fosse de congratulação pelo trabalho realizado por jovens que são alunos nessas escolas. Isto diz muito do cuidado que nós não temos com os nossos melhores atletas. São todos aspectos em que são interessantes para nós e seria interessante nós irmos mudando progressivamente. Eu, por exemplo, tenho esta ideia de, ao longo deste ano, desenvolver um pequeno projeto, se pode chamar um projeto, mas um alerta a enviar para todas as câmaras para alertar os autarcas para esta necessidade, por vezes, de a um ou outro atleta darem-nos melhores condições, apostarem neles. Muitas vezes basta pagar-se as viagens a uns campeonatos de Portugal, ou um campeonato nacional de juvenis, ou darem-nos um apoio para eles comprarem uns sapatos de bicos, no caso do atletismo. Isso é fundamental e muitas vezes são caros e aí sim, por vezes, há dificuldade em ter 100 ou 150 ou 200 euros para comprar estas pequenas coisas. Mas lançar este desafio às câmaras para que haja, já não digo um apoio generalizado aos clubes, que é mais difícil, mas aos seus melhores representantes. Tudo isto são áreas em que nós temos que mudar. É este o grande desafio que todos nós temos pela frente. Desculpem este discurso um bocadinho mais prolongado,
mas tenho também que partilhar convosco as preocupações que me acompanham 24 horas por dia. Muitas vezes acreditem que são 24 horas porque acordo de noite e quando acordo já não adormeço e fico a pensar nestas coisas e preocupado com a situação, mas na realidade eu sei que isso são ossos do ofício. Um dia terei tempo para descansar, mas agora preocupa-me estas mudanças que nós temos que operar e algumas nós temos que convencer as nossas próprias famílias internas, que são os clubes, que são as associações, desta necessidade. Por exemplo, aqui o Presidente da Associação de Santarém sabe bem a dificuldade que há em Assembleia Geral convencer algumas associações destas pequenas coisas e algumas são mesmo muito reticentes, muito resistentes a isto. Eu terminaria com uma frase, na realidade, relativa a isto de um famoso físico mundial, do Sr. Einstein, que dizia claramente que nós não podemos resolver os problemas com os mesmos métodos ou as mesmas formas de trabalho que os criaram. Portanto, nós temos que mudar. Se queremos, efetivamente, alterar a nossa performance, os nossos resultados e termos cada vez mais uma modalidade mais desenvolvida, nós temos que, efetivamente, mudar alguns dos métodos com que temos trabalhado. Esses deram os resultados que deram, agora com menos dinheiro. Se continuarmos com os mesmos métodos, nós vamos, obviamente, estar condenados, muito condenados, ou condenar muito o nosso desenvolvimento. Muito obrigado a todos e peço-vos mais uma vez desculpa pelo meu atraso. Tentei compensar agora, disfarçar com esta prolongada. Muito obrigado, professor Jorge Vieira. Vamos então passar àquilo que todos vieram cá fazer, que é a entrega dos prémios. Vamos começar pela classificação final do Superclube. Eu ia pedir a 2 elementos da direção da Associação de Atletismo de Santarém que venham daqui para perto de mim para proceder à entrega dos prémios. Gonçalo Chagas e a Maria de Fátima Carrão. Assim, a classificação final do Superclube nesta época, 2012-2013, ficou em quinto lugar o Claque do Entroncamento com 1.679 pontos. Em quarto lugar, tivemos a Associação 20 km de Almeirim com 2.216 pontos. Terceiro lugar, o Clube de Natação do Rio Maior com 2.523 pontos. Em segundo lugar, ficou a Escola de Atletismo Rui Silva com 2.692 pontos. E o Superclube desta época é o Grupo de Atletismo de Fátima com 2.949 pontos. Estão-se apresentadas as equipas da classificação final do Superclube. Vamos prosseguir, passamos às menções honrosas. Agora pedia ao Vitorino Quintana e ao Luís Ervideira que chegassem aqui também para proceder à entrega dos respectivos. Temos então menção honrosa para a Inês Henriques, que foi 11ª nos 20 km de marcha do Campeonato do Mundo em Moscovo, segunda classificada no Challenge Mundial de Marcha, 8ª classificada na Taça da Europa de Marcha, campeã de Portugal na prova dos 10.000 metros de marcha em pista, do Clube de Natação do Rio Maior, treinada por Jorge Miguel. Os nossos aplausos para Inês Henriques.
Não. A Associação irá fazer chegar a menção honrosa à atleta. Também uma menção honrosa para Miguel Carvalho, que foi 10º no Campeonato da Europa de Júniores nos 10.000 metros de marcha, 11º na Taça da Europa de Marcha de Júniores, campeão nacional de Júniores de marcha em estrada e pista, também do Clube de Natação Rio Maior, treinador Jorge Miguel. Também menção honrosa para Amara Ribeiro, foi 15ª no Campeonato da Europa de Júniores nos 10.000 metros de marcha, 15ª também na Taça da Europa de Marcha Júniores, campeão nacional de sub-23 em pista, 10 km de marcha, campeão nacional de Júniores 10 km de marcha em estrada, também do Clube de Natação Rio Maior, treinada por Jorge Miguel. Amara Ribeiro não está, ele recebe para chegar. Não brinco. Nova menção honrosa, desta vez para Carlos Santos, participou no decathlon da Taça da Europa de provas combinadas, disputado na Madeira, terceiro classificado nos campeonatos de Portugal de decathlon e heptathlon. Da Casa do Povo de Alcanena, treinado por Paulo Constantino. Nossos aplausos para Carlos Santos. Também menção honrosa para Samuel Remédios. Ele foi 5º classificado no decathlon da Taça da Europa de provas combinadas na Madeira. Participou nos 110 metros de barreiras nos campeonatos da Europa de sub-23 na Finlândia. Campeão nacional de sub-23 no salto e comprimento e no heptathlon em pista coberta. Do Grupo Atletismo de Fátima, treinado por José Dias. Os nossos aplausos para o Samuel Remédios. Mais uma menção honrosa, Ana Oliveira, foi 12ª classificada no heptathlon da Taça da Europa de provas combinadas na Madeira. Participou no salto em comprimento dos campeonatos da Europa de Júniores disputados em Rieti, na Itália, onde foi 18ª classificada. Campeã nacional de Júniores em salto em comprimento e salto em altura ao ar livre. Vice-campeã de Portugal no pentathlon de pista coberta e no heptathlon de ar livre. Do Grupo Atletismo de Fátima, treinada por José Dias. Vossos aplausos para a Ana Oliveira. Mais uma menção honrosa, agora Paulo Gomes, participou no Campeonato da Europa de corta-mato e é do Clube União Artística Benaventense. E uma última menção honrosa para a Susana Feitor, uma das grandes referências do atletismo ribatejano, participou na Taça da Europa de Marcha, é uma atleta individual, é treinada pelo Stefano Platzer, ela também não está presente, não pode estar, e a Associação de Atletismo de Santarém fará chegar esta menção honrosa à atleta. Estão entregues as menções honrosas. Vamos prosseguir agora para a entrega do prémio ao juiz do ano. Irá proceder à entrega a Presidente do Conselho de Arbitragem, Maria do Patrocínio Pires, já aqui está, e o juiz do ano é António Freitas Caniço. António Freitas Caniço foi eleito pelos juízes da Associação de Atletismo de Santarém. Cabo Vermelho. Passamos ao prémio Treinador do Ano. Eu agora pedia ao técnico regional, professor José Dias, que se deslocasse até aqui para proceder à entrega do prémio. Professor José Dias. Assim, o treinador do ano é Pedro Barbosa. Eu agora peço que me ajude porque eu não sou de modalidade, não sei. E-A-E-A-R-S.
Escola de Atletismo. Muito obrigado. Tenho aqui um bocadinho texto para dizer sobre o premiado, o grande impulsionador do atletismo no Cartacho, desde o núcleo dos escoteiros até hoje à Escola de Atletismo Rui Silva, passando por longo tempo no Ateneu Artístico Cartachense, o nome de Pedro Barbosa esteve sempre ligado ao atletismo da sua terra. Foi com ele que se iniciaram na modalidade grandes nomes do atletismo nacional, cujo maior expoente é Rui Silva, mas a que podemos acrescentar Teresa Mira, Rosário Pia e uma das premiadas de hoje, a Sofia Duarte. É, pois, com todo o mérito que se premia um dos treinadores com o mais longo e melhor trabalho no atletismo ribatejano. Vamos passar à entrega da revelação do ano. Agora pedia ao Vice-Presidente da Câmara de Almeirim, Paulo Caetano, e ao Luís Leandro que se aproximassem para proceder esta entrega. Atleta revelação do ano, Fábio Martins, foi finalista na prova de 110 metros barreiras no Foz, disputado ao Holanda, campeão nacional de juvenis e vencedor do Olímpico Jovem Nacional na prova de 110 metros barreiras, do Plaque do Entroncamento, treinado pelo Mário Ubegão. Os vossos aplausos para Fábio Martins. Uma outra atleta revelação do ano, em execo, Sofia Duarte, participou nos campeonatos do mundo de juvenis nas provas de 100 e 200 metros, é campeã nacional de juvenis de 100 e 200 metros, vencedora do Olímpico Jovem Nacional na prova de 100 metros e é uma das maiores promissoras velocistas do atletismo português. Obrigado. Agora vamos proceder à entrega do prémio da Associação de Atletismo de Santarém. Eu pedi ao Eduardo Gonçalves e ao Presidente da Almeirim Pedro Ribeiro que se aproximassem. Tem contribuído para a divulgação do atletismo através da sua intervenção, em que o diálogo é privilegiado em detrimento do confronto, conjugando o trabalho de gabinete com o trabalho do responsável técnico Conjugando o trabalho do gabinete com o trabalho no terreno, o treino tem sido e é neste momento o responsável técnico por alguns atletas de bom nível nacional e internacional. A sua maneira de estar na modalidade permite dizer que a grande maioria de dirigentes, treinadores e atletas tem um bom relacionamento com o professor José Dias, que merecidamente recebe hoje o prémio da Associação de Atletismo de Santarém 2013. Os nossos aplausos para o professor José. Só queria, posso incluir? Como uma pessoa começa a receber prémios destes, é sinal que está velho. Portanto, é a vida. De qualquer maneira, quero agradecer o reconhecimento em relação ao trabalho que eu tenho feito já, de facto, há alguns anos. Estão aqui várias pessoas que têm ajudado para que esse trabalho se tenha concretizado, desde muita gente na plateia, que, alguns até mais novos que eu, mas mais velhos que eu no atletismo. Eu lembro-me do Pedro Barbosa, assim, estou a ver, do Paulo Constantino, falta aqui o Jorge Miguel, por acaso, que é um dos que vem do início, e dentro das pessoas que estão à frente das instituições, digamos assim, que lideram o atletismo, tenho aqui o meu presidente, com quem tenho tido sempre uma relação excelente, e que temos conseguido conjugar bem os aspectos técnicos com os aspectos da secretaria e com os aspectos organizativos da associação. Eu não meto nada do que é a organização da associação e ele não se mete nada nos aspectos técnicos. Portanto, de facto, temos tido uma relação excelente. E em relação ao meu presidente lá de cima, mais alto, que já somos amigos de longa data e com quem eu tenho aprendido e tenho tido muitos momentos bons e outros não tanto, mas no atletismo. Obrigado a todos. Este prémio é de toda a gente. Obrigado.
proceder à última entrega do prémio do Atleta do Ano, que é Tiago Marco. Foi 12º classificado no heptatlo do Campeonato da Europa de Pista Coberta disputado na Suécia. Medalha de prata no decatlo da Taça da Europa de Provas Combinadas na Madeira. E é campeão de Portugal no heptatlo e decatlo. Do Grupo Atletismo de Fátima, treinado por José Dias. Vossos aplausos para o Tiago Marco. Ok, deixa-me aqui. Já não vai. Está bem que eu sou gordinho, mas pronto. Como é que se chama aquele que aparece sempre na câmara atrás? Terminamos assim esta pequena cerimónia. Foram premiados os melhores atletas do ano 2012-2013 no atletismo pela Associação de Atletismo de Santarém. Estão todos convidados a um pequeno dubarete lá em baixo para o convívio e para poderem comer alguma coisa. Muito obrigado por terem vindo. Continuação de uma boa tarde. A Paula está cá agora. Não é só aparecer a correr. Não é só aparecer a correr. Vai. Tá. Não tenho. O Samuel vai ser só apanhado, vá. Tirei uma coisinha do prato, vá, anda lá. Agora um sorriso para a câmara, nada. Diz que a gente arregaçar a mão, isto não. Se eu trabalhar e comer, não dá com nada. Não, o cozinheiro fica mal visto. Olha, deixa eu dar aqui o álcool aqui ao pé, mas não vou ter que